Olá, esse é mais um programa Pode Conversar e você é a pessoa principal para nós, porque é muito importante a sua participação. Se você ainda não acionou o sininho, você pode acionar, você deve também participar com os seus comentários, porque os seus comentários é um retorno muito bom para nós. E hoje nós vamos ter um programa diferente, porque nós temos uma convidada especial, alguém muito especial mesmo para nós, que você vai conhecer e que você vai poder também participar. E eu creio que você vai ser muito abençoado nessa nossa conversa de hoje. E vocês estão percebendo que eu não estou sozinha hoje. Hoje eu tenho duas pessoas muito especiais comigo. Obrigado. O pastor Kiko, que está aqui porque ele é muito envolvido com missões e a presença dele é muito importante, porque ele é a pessoa que nós temos na Missão Luz que faz o contato com outras pessoas para que nós tenhamos cada vez mais pessoas participando conosco na Missão Luz. E a pastora Fran, que é a nossa convidada querida de hoje, que é a nossa pastora, que nós somos parceiros dela. E ela tem muitos parceiros, e você hoje talvez pode até se transformar num parceiro também. E ela trabalha no Quênia, com as viúvas do Quênia. Eu acho que você já viu falar na pastora Fran, mas hoje você vai saber muito dela. Amém. Pode dar um oi aí para todas as pessoas. Oi, pessoal, vocês que estão aí conosco nesse Pode Conversar. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês para falar um pouco dessa nação, né, que Deus tem colocado no nosso coração, que Deus tem nos dado essa oportunidade de servir ali na missão que é dele. Nós estamos ali como convidados dele para participar dessa missão. E é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. Para você que ainda não teve a presença do pastor Kiko aqui conosco, o Kiko é meu filho. Privilégio, é um privilégio. Cara da mãe. E eu achei muito bom ele participar, que como eu sempre comento aqui com a Ana Paula, com o Anderson, que são as pessoas que sempre estão aqui comigo, fazendo as filmagens, que eu preciso para conversar assim, de uma pessoa menos clássica, sabe? Porque eu sou assim, né, nesse jeito muito clássico, assim. Gente, maravilha, privilégio estar aqui. Eu tenho uma função de ser mobilizador de missões e na Luz para os Povos. E uma das coisas que a gente fez logo que começou há alguns anos foi se conectar com a Fran. Ela é missionária da MCM, da Missão Cristã Mundial. E a gente já a conhecia porque o Rema foi lá no Quênia, acho que em 2018, e o Francisco, o marido dela, foi o intérprete, e ali já criou uma amizade. Um dos componentes do Rema tinha estudado com eles, então a gente já criou esse laço, essa amizade. E aí, a partir do momento que a gente começou a apoiar outras missões, além da Missão Luz, uma das nossas conexões foram eles ali, que a gente apoia mensalmente, com uma oferta e com oração. Então é importante demais você conhecê-la, para que você reforce a sua oração e aumente a oferta. E eu acho que você, Fran, se tornou muito conhecida quando você perdeu o seu esposo, porque foi de uma forma muito trágica. Eu acho que nem é bom a gente começar conversando sobre isso, porque temos muitos assuntos. Mas eu acho que é bom falar para que as pessoas possam identificar a sua pessoa. Exatamente. Então, há 7 meses atrás, ali no Quênia, né, nós tivemos ali a morte, o assassinato do Francisco, o missionário que foi encontrado ali, incendiado ali dentro do carro, né? E, infelizmente, nós passamos por essa situação. E, dessa forma, eu fiquei realmente conhecida. E hoje eu apareço em alguns lugares, as pessoas vêm me cumprimentar e eu fico pensando assim, meu Deus, me ajuda a lembrar quem é. Mas é claro que é devido à situação que nós vivenciamos ali no Quênia. Então, hoje eu sou conhecida como a viúva ali, né, do missionário Francisco. Eu acho que com o tempo você vai ter uma identidade própria. Porque, na verdade, antes de tudo, eu era conhecida como a esposa do missionário. Agora eu sou a viúva do missionário. Mas eu sou tranquila em relação a isso. Então acho que a gente pode começar te perguntando
Como que vocês começaram nessa vida missionária? Primeiro, como que você se converteu? De onde você é? Se apresenta aí. Tá. Eu sou maranhense, então... De onde? Eu sou da cidade de Timon, Maranhão. Quando fala de Timon, Maranhão, quase ninguém conhece, mas quando fala Teresina, Piauí, aí todo mundo perto. conhece. Então tem Teresina, Piauí, tem um rio que divide do outro lado, é a minha cidade, legal. Timon, mas já é Maranhão. Sim. E aí eu saí ali do Maranhão em busca de uma oportunidade de emprego ali em Brasília. E aí eu já fui com aquele pensamento, vou trabalhar, vou ganhar muito dinheiro, vou comprar uma casa, vou comprar um carro e vou ficar vindo fazer umas visitas aqui no Maranhão de vez em quando. Mandando de Torrica. Isso, meu pensamento quando saí de lá. Mas quando eu cheguei ali em Brasília, eu encontrei Jesus. Olha, então foi em Brasília que você se converteu. Foi em Brasília que eu me converti. Então eu encontrei Jesus, que aí sim eu tive uma vida transformada. E teve todo um processo ali de conversão. Me converti na presbiteriana. E aí depois eu tive que mudar de cidade. E aí eu comecei a congregar numa outra igreja que já ficava bem distante. E aí nessa igreja eu sabia que tinha um missionário que estava no campo. Mas nós não tínhamos contato. Sabia que ele era do Ceará. Mas nós não tínhamos contato. E ouvindo falar da MCM, das conferências, dos cursos, do intensivo, e aí começou a despertar esse desejo. Eu quero conhecer esse lugar, quero fazer o intensivo. E eu comecei a orar e Deus abriu a porta para que eu fosse fazer o intensivo. O intensivo, para quem não sabe, é todo mês de janeiro. São 21 dias de ministração intensiva. De manhã, 10 horas por dia. O pessoal fica ali internado mesmo, né? Eu gosto de falar da MCM porque a gente, como Missão Luz, a gente não tem uma escola de missões. A gente fez uma aliança com o pastor Zé Rodrigues para que, se houver algum missionário, alguma família de irmãos das luzes das nossas igrejas que queiram ser treinados, a gente indica a MCM, né? E a MCM tem 2 cursos de treinamento, que agora é um de 6 meses e um de 1 ano, né? Então é bem legal isso aí. E aí eu fui fazer esse curso, eu costumo até falar que eu me converti ali, porque é muito intenso, por isso que é intensivo. E ali, quando eu tive essa primeira experiência, e eu ouvindo ali as pessoas falando de missões o tempo inteiro, e isso começou a arder no meu coração, começou ali uma chama. Só que naquela época eu tinha uma filha, e aí eu começava a imaginar assim, como que eu iria para as nações com uma filha, como mãe solteira. Então, aí o meu natural já dizia assim, é impossível você ir para as nações como mãe solteira. Mas a gente não sabe os planos de Deus, né? E aí, quando eu vi ali nos momentos das ministrações, muitas pessoas foram recebendo alguma bandeira e eu não recebia nenhuma. E eu comecei a entrar em crise, que eu pensei assim, não, eu devo ser a mais pecadora daqui, porque eu não recebo uma bandeira. Mas por que eu não recebia nenhuma bandeira? Porque Deus não tinha um chamado para uma nação específica. Ele tinha um chamado para mim ser esposa. E aí foi aí que, voltando para minha igreja local, e eu lembro que quando eu cheguei na minha igreja local, eu cheguei assim, tão transformada, que as pessoas chegavam para mim e falavam assim, onde você foi? Que curso é esse que eu também quero ir? Que legal. Porque por causa da transformação que eu não falava, mas que as pessoas viam na minha vida. E aí chegou o tempo do missionário voltar do campo para vir no Brasil para visitar a família dele, visitar as igrejas. E aí eu tive o primeiro contato com o missionário, né? E conversando com ele sobre missões, e fiquei feliz em saber que ele era do Ceará, era de uma cidade perto da minha, então a gente começou a conversar, mas até aí a gente não teve envolvimento nenhum. E aí ele voltou para o campo mais uma vez, e eu fiquei na igreja local. Surgiu a oportunidade para mim fazer minha primeira viagem missionária para Ribeirinhos, no Amazonas. E aí, quando eu voltei de lá, eu voltei com um desejo no coração, mais assim, a chama acesa mesmo por missões. E compartilhando com um dos médicos que eu trabalhava, na época eu era secretária de 8 médicos e um deles era pastor, eu comecei a compartilhar com ele esse desejo de missões. E ali ele me deu uma palavra que eu nunca me esqueci até hoje. Ele falou assim, Fran, a luz para brilhar longe, primeiro ela precisa brilhar perto.
Muito bom, Então, assim, muito bom isso aí. A hora de você mostrar, a hora de você servir agora na sua igreja local. Ô Fran, deixa eu pegar um gancho disso que você falou, porque tem muita gente, muito jovem, que quer ir para o campo missionário, assim, para viver uma experiência e tal, mas ele precisa ser bênção onde ele está. Ele precisa ser bênção na casa dele, não é nem na igreja dele só, ele precisa ser um filho que honra o pai e a mãe, que obedece. E é muito legal isso aí, porque às vezes, é fácil pregar o evangelho em outra cidade. A gente às vezes leva as pessoas para outra cidade, vira um leão. Uhum. Aí volta para a sua própria cidade, para a sua escola, é um péssimo testemunho na sala de aula. Né? Então é muito bom você falar isso aí, porque isso precisa ser, a missão lá longe, ela tem que ser um reflexo do que a pessoa já vive, né? Muito legal, palavra muito boa, muito sábia desse irmão. Porque o que ele vive aqui é o que ele vai refletir lá. Sim. Então, se ele tem dificuldade de obedecer a liderança dele aqui, ele não vai dar obedecer problema. lá. E lá fora vai dar problema. Ele vai dar problema lá. Então, ele precisa ser bênção aqui na igreja local, independente daquilo que mandar ele fazer, pedir para ele fazer. Porque às vezes nós recebemos pessoas que não querem ir para a cozinha lavar uma louça. E no campo missionário você vai para servir. Uhum. E não é servir só naquilo que você quer fazer, mas é servir onde está precisando. E você já tinha comprado seu carro? Não. Ainda não tinha comprado carro, ainda não tinha comprado a casa, ainda estava no processo ainda. E aí, não falava inglês. Não falava inglês, mas Deus ele tinha um plano, né, do casamento para mim. Sim. E eu casei com o missionário depois de um tempo. Eu casei com o missionário Francisco e quando eu casei com ele, eu já tinha a Anne, né? A Anne, ela é filha do Francisco do Coração. E uma coisa que nós não sabíamos, o Francisco ele não podia ter filhos. Uau! Ele não podia ter filhos. Nem ele sabia, né? A gente soube disso depois do casamento. E a Anne, ele foi o pai Meu Deus, que a Anne precisava e ela foi a filha. Ela foi a filha que ele precisava. Então ela teve assim, um respeito por ele assim, muito grande. Ela sofreu muito mesmo com a partida dele, com a perda dele. E a forma como Deus trabalha, né? Os propósitos de Deus, assim, a gente não entende. E aí vocês já trabalhavam lá no Quênia com as viúvas? Não. O Francisco, ele trabalhava com... Eu não sei se vocês lembram dos órfãos do Sudão, que um tempo vieram no Brasil. Sim. Visitaram várias igrejas aqui em Goiânia. Cantaram, né? Cantaram, dançaram. Ele servia nessa época dos órfãos do Sudão, que era o Herdeiro de Deus na época, que era o programa que tinha lá no Quênia. Sim. E aí ele veio pro Brasil, nós casamos, e aí nós ficamos aqui um ano, né? Porque não tem como casar e de imediato já ir pro campo. Então não é aconselhável, né? Aconselhável. Muita mudança, né? E olha, eu falo com autoridade que realmente não é. Com um ano que você vai, você já tem os desafios que você tem. E aí nós ficamos um ano servindo mesmo na igreja local. E depois nós viemos para Trindade, servia ali no escritório central. E enquanto ele servia no escritório, eu estava fazendo escola de missões. Ah, tá bom. Então, você só tinha feito o intensivo. Só fiz o intensivo. Aí você fez a escola de um ano. Não, eu fiz de 6 meses. 6 meses. Eu fiz uma escola de 6 meses. Sim, e por enquanto você não sabia para onde ia, ou já? Já, eu já sabia. Aí já tinha bandeira. Já. Eu já tinha bandeira. Herdou a bandeira. Porque Deus tinha dado, né, a bandeira para ele. Então, agora eu já tinha uma bandeira. Sim. E aí nós fomos para o Quênia, fomos enviados, eu, ele e a Ania para o Quênia. E aí, esse primeiro tempo lá é o aprendizado da língua. Sim. E aí, quando eu cheguei no Quênia, um outro conselho aqui muito importante, eu fui estudar o inglês e o Swahili, que é a língua oficial do país. E o que quer dizer isso? Que você está correndo atrás de 2 coelhos e não pega nenhum. É verdade, porque confunde, né? Confunde muito. E eu me identifiquei mais com o Swahili por ser mais fácil. Mais fácil então, que o inglês. Mais fácil do que o inglês. Mas não é universal igual o inglês, né? Não é. E aí eu comecei a falar o Swahili de forma muito rápida, inclusive até o professor falou assim, mas uma pessoa aprender o Swahili, ela primeiro precisa do inglês. Mas eu me destaquei muito no Swahili, né? Só que eu lembro que quando eu estava dentro do avião, chegando, eu orei ao Senhor e eu falei assim, Senhor, eu quero pagar um preço que me custe para aprender a língua, né? E eu pensei assim, o que eu poderia tirar da minha alimentação
para que eu pudesse aprender a língua, tipo né? jejum, né? É, um jejum mesmo. E aí eu tirei a carne vermelha. E até hoje eu não consegui mais voltar para carne vermelha, não porque seja um jejum, mas porque depois era uma coisa que eu não tinha domínio, mas que agora eu já domino, então não sinto mais vontade. Aí eu tirei a carne vermelha. Naquela época, eu lembro que eu tirei a carne vermelha e o refrigerante, há uns 10 anos atrás. E, de fato, quando eu cheguei lá, eu comecei a me identificar muito com o Swahili. E aí chega uma hora que você fica assim, a cabeça fica fervendo e você entende que você precisa ter que abrir mão de alguma, né? Eu abri mão do Swahili e fui focar só no inglês. Sim. E aí, então, não aconselho. Vai para uma nação. O inglês é uma língua que vai te levar eu acho que o inglês tem que ser aprendido aqui, né? Uhum. O máximo que você aprender O máximo antes que você- te elimina tempo lá, né? Com Te ajuda certeza. lá fora, Com né? certeza. E em qualquer nação, as pessoas falam, mas eu tenho um chamado para os índios. Não tem problema, se você tá lá numa tribo e chega uma ONG americana ali, Aham. você conversa de igual para igual, isso já faz uma diferença enorme. Já Então eu faz acho que uma o inglês diferença. é o mínimo, o espanhol, né? São É línguas básico, né? básicas. Uhum. Isso. E aí, então, vocês começaram a trabalhar juntos lá no Quênia, e aí ele continuou trabalhando com crianças? Então, nesse primeiro tempo, nós estávamos na fase da escola. O Francisco ele já falava inglês e ele começou a trabalhar com a Casa de Pão, visitando algumas favelas, visitando algumas escolas. Só que no meu caso, meu e da Anne, que é a minha filha, nós estávamos por conta mesmo só. O que é a Casa de Pão? A Casa de Pão é um trabalho que nós fazemos ali com crianças. Então, nós chamamos de Casa de Pão, que para nós lá é o House of Bread. Nós levamos ali o pão físico, mas nós levamos principalmente o pão espiritual. Sim. Então a gente leva o lanchinho ali para chamar a atenção, mas o foco maior é levar Jesus para essas pessoas. E aí vocês vão visitando com frequência, vocês vão Sim, repetindo a sim. visita. Vamos repetindo as visitas e dando continuidade ali ao ensino para essas crianças. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre chamado, porque você pensava que tinha um chamado para missões, mas primeiro Deus queria que você se casasse e depois você ligou o seu chamado ao chamado do seu marido. Como que foi isso? Quando eu compartilhei, né, que ali eu não recebi nenhuma bandeira. E só explicando, né, bandeira é porque era tipo uma cerimônia, as nações, As entregando as nações, nações ali. As pessoas estavam orando de olhos fechados e algumas pessoas estavam entregando bandeiras. E nessa época ninguém me entregou uma bandeira, mas o que eu entendi em Deus? Que o chamado era do esposo. O meu chamado de esposa era auxiliar o meu esposo. Mas você entendeu isso depois? Depois. Então, quando eu fui para o Quênia, eu já fui entendendo o meu lugar de esposa, que era cuidar da casa, cuidar da família, cuidar do esposo. Então eu já sabia que eu não ia chegar lá indo direto para as tribos, indo direto para os trabalhos missionários, porque eu já entendi qual era o meu lugar. Né? Ele era o líder. Que... Sim. E só que assim, Deus foi tão bom assim que todas as viagens missionárias que ele fazia, eu estava junto. Eu ia com ele, né? Nós estávamos ali sempre juntos. E quando nós entendemos assim qual é o nosso papel de esposa, então o ministério ele flui melhor. Porque às vezes quando fica ali aquela competição, eu também vou, e aquela situação ali que gera um desgaste no campo missionário, isso não é bom. Nossa, muito boa essa sua palavra, porque essa competição às vezes estraga até o chamado de Deus para a pessoa, né? Com certeza. Muito bom. E Deus, ele é um Deus de paz. Ele não é um Deus de confusão. Então não tem como, às vezes eu passo em algum lugar, a esposa tá lá, tem um chamado para ir para a Índia, mas o marido recebeu um chamado para ir para o Nepal. Não tem como isso dar certo, porque Deus ele não trabalha dessa forma. Verdade. Então por que eu não recebi nenhuma bandeira? Eu poderia até ter levantado e ter ido lá pegar uma bandeira, mas eu não queria forjar ali um ambiente. Eu não queria ali criar uma situação para depois dizer, olha, eu tenho uma bandeira do Quênia aqui nas minhas mãos. Eu não fui por esse lado da emoção. Então, porque muitas vezes você vê lá aquele mover todo ali acontecendo, mas muitas vezes é emoção. É verdade. Emoção. E entender que não pegar a bandeira era o ambiente de Deus. Não receber uma bandeira era a vontade de Deus. A gente acha que a vontade de Deus é só receber alguma coisa, né? E é isso, e na hora não era, né? Eu acho que a gente podia conversar um pouquinho agora sobre o Quênia,
soube como é Legal. a aceitação do evangelho lá. Uhum. Falar que é um país da África, né? Porque a gente, aqui no Brasil, fala África, parece que é um país, né? É verdade. Aqui tem esse equívoco. Fala onde é o Quênia, mais perto, assim, né? O Quênia, ele é um país africano, ele faz fronteira ali com a Tanzânia, com a Etiópia, com a Somália e com o Sudão. E é mais norte da África. Sim. A última pesquisa que eu fiz, o Quênia estava com 52 milhões de habitantes. Sim. E nós estamos hoje ali na capital. Então, os nossos Nairobi, né? A capital do Quênia é Nairobi. Uhum. E nós estamos ali na capital e é ali que os trabalhos estavam sendo desenvolvidos. E como nasceu esse desejo no nosso coração de trabalhar 53 milhões. Tá com 53, né? Não, de 2021 ainda a estatística. A última vez que eu pesquisei estava com 52. E aí, nós trabalhamos ali com viúvas, mas por que surgiu esse desejo no nosso coração de trabalhar com viúvas? Então, quando nós estávamos ali no Quênia, com 6 meses, a gente precisava sair para algum país para poder voltar, para poder ter mais 3 meses. Renovar o visto. E aí nós saímos ali do Quênia para a Índia. E Índia, para quem sabe, né, é onde tem um número de viúvas ali maior e todo mundo já conhece, algumas pessoas conhecem, né, como que é a vida de uma viúva ali na Índia. E nós fomos para casa de uma missionária que nos recebeu, que tinha um trabalho com viúvas. E o que me impactou nessa viagem não foi nem em si o trabalho com as viúvas, e sim o amor que Deus colocou no coração daquela missionária. Sim. Porque quando ela falava das viúvas, os olhos dela brilhavam, e era um amor assim que eu fiquei impactada com aquele amor. Eu falei assim, meu Deus, como que pode uma pessoa deixar a sua nação, vir para um outro país onde não é totalmente aceito por eles e ter esse amor para trabalhar com essas mulheres? Então esse amor, ele vem de Deus. E ali eu comecei a orar, eu falei assim, eu quero voltar para o Quênia, mas eu quero ter esse amor pelas pessoas do Quênia. Eu quero ter esse amor para trabalhar com as pessoas. E nós ficamos ali com aquela missionária uns 15 dias, ajudando ela ali nos trabalhos. E aí depois nós retornamos para o Quênia, tivemos mais alguns meses ali de visto. E eu lembro que um pastor chegou para nós e falou assim, como vocês são missionários, eu tenho um grupo de mulheres para apresentar para vocês. Só que essas mulheres, elas são viúvas. Elas são mulheres que são refugiadas do Congo. Então, elas, devido à guerra, fugiram, conseguiram chegar ali até Quênia. E hoje elas estão ali, só que elas precisam de ajuda para uma profissão. Elas precisam de alguém para ajudá-las. E ali nós marcamos, fomos encontrar com essas mulheres. Só que na minha mente eu pensei, umas 30 mulheres. Quando nós chegamos lá, era 110 mulheres. Uau. 110 Parece mulheres. Que os números na África são sempre assim, né? Sim. Sempre sempre você faz um negócio e tem muito, né? Brota pessoas. Brota gente, né? E aí quando sabe assim, eles pensam assim, tá vindo um estrangeiro, aí vai chamando. Ou tá vindo um estrangeiro, tá vindo coisa boa. E você falou que eles se comunicam melhor que celular, né? Com certeza, eles têm um jeito lá que eles se comunicam. Deve ser igual o pessoal lá do norte, né? Dá um grito no supermercado. Aí E aí nós fomos conhecer essas mulheres. Chegamos lá, tinham 110 viúvas e refugiadas do Congo. E aí quando então elas não tinham nada. Elas não tinham nada, elas perderam tudo. Perderam tudo, seus maridos conseguiram chegar ali no Quênia com seus filhos. Então tem que começar tudo do zero. Elas não têm profissão para poder sobreviver, né? Às vezes elas tinham uma vida boa no seu país. Tinham uma casa, tinham uma plantação, que é a chamba que fala, né? Então, no Quênia é muito comum as mulheres plantarem. O que é chamba? Sim. Chamba é como se fosse uma horta. Ah, tá. Então, é muito comum É porque é comum você falar os nomes, aí a gente tem que... Chamba é como se fosse uma horta. Entendi. A comida típica do Quênia, por exemplo, é o couve nosso aqui do Brasil. Couve. Lá eles chamam o sucuma. Então, eles comem como se fosse o nosso arroz e feijão aqui. Sim. Eles comem o gali e o sucuma. O gali é uma polenta de milho branco e aí sem tempero. Mais ou menos como uma cuscuz. Como um cuscuz. E aí eles fazem essa folha extremamente temperada. Então o tempero daquela folha é que mistura com a polenta. E aí a comida típica deles. Acho que é gostoso. Um gilozinho, né? Mas já pensou aí, né? E aí elas plantam, né? Essa couve no Entendi. quintal da casa que elas estão morando. E muitas delas vendem
vendem couve, vendem tomate, vendem cebola. Então essa cultura ali de horta, tudo, ela é para alimento e também para recurso, né? Para recurso, para gerar recurso. E uma coisa que é interessante, quando nós perguntamos para elas assim, o que vocês esperam de nós? O que vocês querem de nós? Como nós podemos ajudar vocês? Aí elas responderam, nós queremos aprender a costurar e aprender a trabalhar com salão de beleza. Olha. E hoje os 2 trabalhos que nós temos é a escola de costura e o salão de beleza. Além da guerra, o que faz ter tantas viúvas assim lá no Quênia? Essas viúvas que vieram da guerra vieram do Congo. No Quênia é considerado um país pacífico, mas no Quênia tem a poligamia, né? Então o homem, na segunda Constituição queniana, informações vindo deles mesmo, o homem pode casar até com 16 mulheres, se ele tiver condições financeiras para pagar ali o dote para todas, sustentar todas. É claro que não tem, gente. Não tem quem anda casado com 16 mulheres. Mas tem com 4, com 5. Com 5. Nas tribos tem números maiores. Então, se morre um homem, são 5 viúvas de uma vez. 5 viúvas. São 5 A viúvas. porcentagem é altíssima, né? Era 14 mil viúvas. Não, 14 milhões, né? 14 milhões. Eu lembro que era uma porcentagem bem alta de viúvas, né, do Quênia, quando nós começamos a trabalhar. Sim. E Deus então deu aqui, ó, é 27, 28%. É muito. É muitas viúvas. É muito. E aí o que acontece? A vida de uma viúva ali no Quênia não é como uma viúva aqui no Brasil, que fica assistida. Sim. Pela família, às vezes recebe ali tem profissão. Tem uma pensão, né? Tem um benefício, não né? Tem a pensão. Então, se ela fica viúva, dependendo da tribo que ela ainda vem a família ainda e leva ali os bens, leva ali. Se ela tiver um pedaço de terra, até o pedacinho de terra vão querer tomar dela. Se o filho ficar recebendo ali algum benefício, vão levar também. Eles levam o filho, não é porque ama o sobrinho, é porque querem o benefício que o menino tem. Que ele está. Uau. E aí muitas pessoas perguntam, e essas viúvas casam? Por que elas não casam novamente? Então, os países africanos têm a questão do dote. Então, eles compram a mulher para casar, né? É caro. Aí, é interessante porque depende muito da mulher. Quantas línguas ela fala, se ela já fez, se ela tem um curso superior. Olha aí, gente estuda. Se ela é bonita, então tudo isso. Tem um ranking lá, tem um padrão. Que legal, que interessante. Legal não, mas interessante. Para nós é estranho. Todas têm que pagar. Todas têm que pagar. E o que é o dote, assim? Em dinheiro? Às vezes é em dinheiro, às vezes é em animal, vacas ou cabritos, dependendo da região, até camelos. Mas aí tem a questão de, segundo eles lá compartilharam comigo, presentes para a família. E aí a família que fala, eu quero o presente tal, que eu vim em tal lugar, que ainda fala até onde é que está o presente. Entendi. E aí ele vai ter que trabalhar ali para ele comprar todos aqueles presentes. Porque é uma negociação, porque uma mulher dessa, ela acaba sendo uma força ali de trabalho, né, para plantar para o marido, e ela ajuda o pai. Então, na cultura de subsistência ali, é um upgrade que a família vive ali ao vender uma filha, né? Eu sei que para nós é estranhíssimo, né? Mas eu tô tentando entender, mas E aí, uma vez conversando com uma dessas mulheres, nós estávamos falando para elas que aqui no Brasil não tem dote. Mas quando o marido casa, ele sustenta a mulher o resto da vida. Então, assim, é o cultural, para eles isso é estranho, né? Aí eles falaram assim, mas vocês então não têm valor? Porque na cabeça delas, elas são valiosas. Aí elas perguntaram assim, eu lembro que na época elas perguntaram até pro Francisco, então sua esposa não teve valor para você? Meu Deus. Aí ele falou assim, você tá vendo a unha dela? Você tá vendo esse cabelo dela? E essa roupa que ela tá vestida? Então, isso aí tudo é eu que compro pra ela. Porque quando ele compra a esposa, ele já pagou o preço. Quer fazer a unha? Tá pago, se vira. Vai ter que se virar e ela vai ter que arrumar. Poxa, mas ele foi muito sábio, né? Ele foi. E você também podia usar isso o resto da vida, né? Ó, Francisco, eu preciso fazer a unha. Você não pagou nada. Já que você não deixou nem um cavalinho lá, né?
É verdade. Nossa, que interessante. Uma vez eu questionei também um professor sobre a poligamia, né? Que eu falei assim, mas é errado, né? Você sabe. Ele falou assim, mas vocês brasileiros também, alguns homens, vivem a poligamia. A diferença é que nós aqui assumimos e pagamos. E vocês lá fazem as escondidas. E aí eu fiquei pensando assim, gente, como eles têm, a visão que eles têm do Brasil, né? Ô, Fran, eu acho que é muito importante a gente aprender com isso, que nós temos que respeitar as culturas. Nós não temos que concordar, mas nós não podemos chegar em uma nação criticar a cultura, porque é a cultura daquele lugar. É como chegar aqui em Goiânia e criticar o trânsito, não pode. O trânsito ruim é a cultura de Goiânia, principalmente se chover. Mas Jesus, ele está acima da cultura, o Evangelho, ele está acima da cultura. Mas é importante aprender a cultura, estudar e entender. Tem que haver um respeito, né? Nós não podemos achar que um país é melhor que o outro, porque não é. Estão todos ali vivendo, sobrevivendo. Ah, mas aquele país não tem tecnologia. Pois é, mas também não tem depressão. E o outro ali que está cheio de tecnologia, está cheio de outras doenças. Então a gente tem que aprender a respeitar a cultura. Acho que por isso que qualquer viagem, que qualquer crente, qualquer filho de crente fizer, é um crescimento para ele. Porque ele é confrontado com essas diferenças culturais e isso faz a gente amadurecer. E como é o seu trabalho lá hoje? Você trabalha com as viúvas, mas como, né? Vamos entender o seu trabalho missionário. Nós temos uma escola de corte e costura e aí nós recebemos viúvas de 10 em 10. Então esse curso ele dura de 6 a 8 meses. E aí no final do curso, só que antes das aulas, todos os dias nós fazemos o devocional. E hoje eu recebo mensagem que uma das coisas que elas mais sentem falta é o devocional. Olha, hein? Então nós fazemos o devocional juntos, nós oramos, nós adoramos ao Senhor, tem ministração antes das aulas, fazemos propósito de oração de uma, orar pelas outras, e aí um dia a gente escolhe, e aí a pessoa que tirou aquela outra pessoa para orar, ela leva uma lembrancinha para ela. E por que a gente trabalha essa questão? Olha, você compra uma lembrancinha, seja aquilo que você tiver condições. Eu já recebi até uma garrafinha de água dentro de um pacote de presente, que é aquilo que a pessoa tem condições. Por que a gente faz isso? Porque a cultura é muito assim, é para mim, tudo é para mim, tudo é para mim. Tá. Então a gente ensina elas a partilharem. Há um egocentrismo muito forte. Exatamente, a gente ensina elas a questão do plantar. Entendeu? Que não é comer a semente, mas sim plantar a semente e dividir ali o pão. Então, quando elas saem dali, hoje a gente recebe os brasileiros, elas reúnem entre elas, elas compram um presente, tirando a oferta delas, para abençoar o brasileiro que foi ali. Sim. Antes nós fazíamos isso, agora a gente já nem se preocupa. Então, nós ensinamos essas mulheres, nós discipulamos elas durante 6 a 8 meses, e aí no final do curso a gente dá uma máquina de presente. Eu sei porque eu vivi uma experiência muito forte com essas máquinas. Um amigo meu, pastor de outro estado, ligou para mim e falou assim: Kiko, tem um casal aqui da igreja que tá com uma oferta aqui e eles querem mandar essa oferta para algum lugar. E eu tinha recebido de vocês o vídeo que ia ter a formatura e que vocês estavam querendo dar o kit, que o kit é uma máquina de costura, é incrível, eles dão tudo. A gente dá tudo pra eles. E aí eu lembro, falei, cara, eu tenho um lugar para esse pessoal aí. E eu nem sei, porque eu mandei para ele o contato de vocês, eu nem fiquei sabendo. E aí eu falei, mãe, que maravilha ser uma ponte dessa. Para mim é um privilégio poder ser uma ponte dessa. Eu achei demais, porque além de vocês ensinarem, discipularem, vocês ainda estão dando para elas a estrada, vocês estão dando a máquina, vocês não estão apenas, agora vocês têm que arrumar um lugar. Não, elas podem fazer isso em casa. Qual é o valor desse presente, você sabe? É um valor de R$500. É mesmo? R$500 a gente consegue comprar uma máquina, porque a gente não dá máquina elétrica, porque nem todo mundo tem energia. Então a gente dá do pedalzinho, meu Deus, aquela pretinha. Estou falando que essas questões culturais, a gente é muito ignorante, né? A gente entrega essa máquina para elas levam para casa. Sim. Só que assim, quando elas chegam para nós, a gente já fala, não vai ter máquina para vocês. A gente deu máquina para essa outra turma, elas oraram, Deus abençoou, veio o suprimento e elas ganharam. Vocês, a gente vai dar o curso. Por que a gente não fala sempre que vai dar uma máquina no final do curso? Porque senão elas ficam só pela máquina. Entendi.
Aí a gente fala assim, a gente vai dar o curso e vamos orar. Se Deus enviar o suprimento, a gente dá uma máquina para vocês. A gente faz parte do discipulado também, né? De aprender a orar, de colocar os desafios diante do Senhor, né? Exatamente. E aí, em meio a tudo isso, tem viúvas que têm dificuldade porque elas têm que sair para conseguir o pão, para pagar o aluguel, trazer comida para dentro de casa. Então, essas a gente assiste de uma outra forma, ou pagando o aluguel para uma, ou ajudando na alimentação. Então, a gente ajuda dessa forma. Entendi. E tem um outro trabalho também de vocês que eu gosto demais, que eu acho muito bonito, que é a tribo dos Turcanas, né? Eu acho que seria legal também falar, porque é um trabalho distante, né? Longe lá de vocês. Assim. Fala pra gente. Fica uns aproximadamente 700 quilômetros. Vocês vão de carro, vocês vão de avião, como é que é? Nós vamos de carro às vezes. Eu costumo dizer assim, gente, a gente vai dar o poder de escolha para vocês. Se vocês querem ir num aviãozinho pequenininho, teco-teco, que às vezes a gente não tem muita certeza. Com emoção, né? Lá. Com emoção. Ou vocês querem ir por terra, passando por um meio de conflitos, que a gente já passou no meio com de emoção também, então só tem com emoção, então, não tem. A gente dá para vocês aí esse poder de escolha. E aí, quando a equipe é grande, a gente vai de avião para otimizar o tempo. Mas para nós que estamos lá, a gente faz esse percurso de carro. Sim. E aí a gente gasta aí umas 13 horas para chegar até eles. Os Turcanas são uma das tribos do Quênia. O Quênia é um país dividido em tribos. Em tribos. É como os nossos estados aqui, mais ou menos? Não. São misturados geograficamente? Não, eles são misturados, sim. Tá. São misturados. E às vezes acontece de uma tribo casar com certo, alguém se de misturar. uma outra tribo e aí dá uma misturada. São quantas tribos no Quênia, você sabe? Mais de 45. Mais de 45. Mais de 45. É uma das mais famosas que eu acho, é aquela que tem na bandeira, que é aquela do escudo, Maasai. Que tem o escudo e aquelas lanças grandes, né? Maasai. Temos os Maasai, temos Turcanos, Pocotes, Sambur, então cada um com sua individualidade. E aí, quando vocês vão nos Todos. Turcanas, o que vocês fazem lá? Então, quando nós vamos nos Turcanas, devido a ser uma região semidesértica, então o clima lá já é totalmente diferente. Quando nós falamos para as pessoas morando na África, todo mundo já pensa, é muito quente. Mas o Quênia é frio. Nairobi é frio. É interessante você falar isso, a gente realmente não pensa. É frio, por causa da altitude da cidade. Mas nos Turcanos já é extremamente quente. Então, eles vivem numa seca, eles têm muita dificuldade com água, com comida. E a nossa organização hoje já perfurou 3 poços. É isso que eu ia perguntar. É possível perfurar poços? Qual a profundidade desses poços? É possível perfurar, depende muito do local. Todas as vezes que nós vamos perfurar um poço, nós temos que chamar o geólogo. Sim. Porque ele vai vir. Analisar. E também temos lá a questão, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem o Lago Turkana, que é muito bonito, mas a água é salina. Então, dependendo do local, a água também pode vir salina. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse que o Quênia é um país considerado cristão. Sim. E que tem grandes igrejas. Nós conversando antes, você disse isso para nós, né? Que tem igrejas grandes. E há necessidade de missionários estrangeiros? Eu vou responder a sua pergunta contando uma experiência que nós vivemos agora nos últimos dias. No encontro de pastores que teve em Caldas Novas agora, nós tivemos a presença de um casal de pastores quenianos que vieram do Quênia, aproveitou essa ocasião onde estaria reunido ali vários pastores para pedir perdão para a nação brasileira devido ao acontecimento com Francisco no Quênia. E uma das coisas que ele falou assim que me chamou muita atenção, ele falou assim, eu sou queniano e não conheço a tribo Turcana. Uau! E o Francisco era brasileiro, saiu da nação dele, veio para cá para ajudar o nosso povo, porque nós que estamos aqui nunca fomos. E vocês não podem fazer um trabalho nas igrejas incentivando o trabalho missionário no país? Nós podemos sim fazer esse trabalho, né, incentivando as pessoas, inclusive as viúvas são os nossos parceiros que nos ajudam nos trabalhos missionários. Então, ali elas costuram as roupas que eles levam para os turcanos. Olha que maravilhoso. E quando a viagem missionária é perto, nós fretamos um ônibus aí e levamos ela para nos ajudar. É mesmo, olha isso. Então, nós treinamos ela e as meninas do salão. Trabalhamos com meninos jovens no salão de beleza também. Por que nós temos esse salão de beleza? Porque o trabalho Viúvas foi ficando conhecido e outras pessoas vieram chegar para nós perguntando assim,
Nós queremos ajuda também, então nos ajudem também. Nós não somos viúvas, mas nós queremos participar de alguma forma. Que legal. E aí nós abrimos o salão de beleza para ajudar essas meninas. Então, e aí vocês estão trabalham formando uma geração, Sim. né? Mudando a mentalidade. Exatamente. Né? E eles formam muitos líderes lá, porque a equipe deles não é grande, é entre 6, 3 pessoas, dependendo da época, né, Fran? Então eles vão formando líderes lá, discipulando, e esse pessoal já vai trabalhando. E depois eles que vão. E você é sustentada por muitas pessoas diferentes, missões diferentes? Não, nós somos sustentados hoje por pessoas. Então são pessoas que se levantam, eu vi vocês ministrando em algum lugar, então eles pegam o nosso contato e mandam uma oferta para nós lá. Temos uma ajuda de custo da nossa igreja local e temos parceiros. Que joia. E temos uma ajuda de custo também da nossa missão. Eu lembro que eu conversei com o Francisco em agosto de 2022. No Encontro de Pastores. No Encontro de Pastores. E eu falei, Francisco, a gente te manda uma oferta e a gente ora por vocês. E o que vocês usam essa oferta? E ele falou assim, não, Kiko, eu falo do jeito que vocês pediram para mim. Os primeiros 4 meses usa para vocês, depois usa na missão. Eu falei, não, irmão, esquece isso. Eu falei para ele, esquece isso. O que adianta ter um dinheiro na missão e você e a sua casa não ter uma luz paga, não ter uma água paga? Eu falei, irmão, cuida da sua vida, administra esse dinheiro do jeito que você quiser. A única coisa que eu te peço é priorize a sua vida, a sua casa. Porque o missionário, eu acho que ele precisa ter essa paz, pelo amor de Deus, ele já está longe da terra dele, já está tendo que comer uma comida, se ajustar ao alimento, tudo. Precisa ter o conforto ali, sem um exagero, como ninguém tem que ter, né? Mas eu sou muito preocupado nas ajudas que a gente faz com a pessoa, com o obreiro, né? E eu quero também agora, nessa próxima etapa de conversa nossa, entender por que o Francisco morreu, por que ele teve essa morte tão trágica. Então, porque o que chegou para nós, pastora, é que ele foi morto, queimado no carro e que era tipo uma perseguição. O que você pode contar para nós a respeito? Aquele dia, quando o Francisco saiu de casa, ele não ia sair de casa. Ele decidiu que ia sair de casa naquele momento. Então não foi uma coisa assim que armaram uma emboscada para ele, porque ele não ia sair. Ele resolveu sair naquele momento. Então assim, eu acredito na hipótese de ter sido um sequestro que deu errado. Por quê? Porque ele já havia sido sequestrado antes. E quando ele ficou por volta de 3h30 com os sequestradores. É tipo sequestro relâmpago? Relâmpago, em busca de dinheiro. Lá nós temos o meio de enviar dinheiro pelo celular. Eu posso enviar para o seu celular, posso enviar para o pastor Kiko. Então, se eles conseguem capturar um de nós, eles vão entrar em contato com um e vai falar assim, manda tanto. Aí a gente manda. E aí, quando eles pegaram o Francisco... Da primeira vez? A primeira vez, eles pegaram o nosso cartão do banco, foram lá, sacaram, só que eles jogaram um valor muito alto, nós não tínhamos. Aí depois eles voltaram e eles bateram muito no Francisco. Eu lembro que quando eu encontrei com ele estava fazendo tratamento ainda. Isso. Pelo tanto que ele apanhou. Sim, da primeira vez. Então, assim, ele apanhou muito, muito mesmo. E eu lembro que quando eles entraram em contato conosco, eles devolveram, né? Porque na época ele usava um celularzinho bem simples, e eles devolveram o celular. Ele conseguiu ligar para nós, e nós fomos pegá-lo. E na hora que eu encontrei com ele, que eu vi machucado daquele jeito, a minha oração era uma só. Senhor, me ajuda a ser forte, eu não posso desmoronar agora, né? E ali eu me mantive forte, entrei, segurei bem firme na mão dele. E só aquele segurar firme na mão dele, eu já estava falando para ele, eu tô com você, independente do que você decidir agora, se a gente volta pro Brasil, se a gente permanece na nação, o que você decidir, eu tô com você. E nós recebemos muitas mensagens de pessoas aqui no Brasil dizendo assim, olha, vocês saíram daqui para ir ajudar esse povo, eles fizeram isso com vocês, voltem, vocês estão no lugar errado, o que vocês estão fazendo aí? Uma coisa que é muito importante, quando você tem um chamado, você precisa ter uma palavra de Deus, porque no dia mal, essa palavra que te mantém firme, né? Perfeito. É ela que vai te manter firme no campo. E isso entristecia muito o coração do Francisco, porque ele queria uma palavra de apoio, permanece firme, mas não veio só a palavra, desiste, voltem, vão para outro lugar, olha o que fizeram com vocês. E naquele dia que eu fui pegá-lo, quando nós chegamos em casa,
o Francisco, nós fizemos um culto ali de gratidão ao Senhor, e quando nós demos a oportunidade para ele orar, enquanto uma pessoa orou clamando justiça pelas pessoas, ele falou assim: Pai, eu perdoo eles. Eu perdoo eles aonde eles estiverem, mas que o teu amor alcance a vida deles. Então nós aprendemos esse ato de perdoar as pessoas que nos ferem, liberar o perdão sobre a vida dessas pessoas. Então no dia que nós estávamos ali no meio daquela angústia, ele foi sequestrado, ele está desaparecido, e depois veio a notícia de que tinha encontrado um carro incendiado. Tá, agora você já voltou para o segundo evento, né? Sim, para o segundo sequestro. Quando eu recebi essa notícia, eu precisei ter uma postura diante de tudo aquilo que nós estávamos vivendo. E eu comecei a lembrar que nós sempre falamos para as viúvas que elas têm um esposo, que elas não estão sozinhas. Nós ministrávamos ali muito o Êxodo 14:14, vós, porém, calareis e o Senhor pelejarás por vós. Nós falávamos ali, vocês não estão sozinhas, só que agora eu era uma viúva. Então eu agora estava sendo provada naquilo que eu estava pregando para elas. Nos turcanos a gente fala para eles do céu. O céu é um lindo lugar onde não vai ter choro, não vai ter fome, não vai ter conflitos. Então existe esse lugar onde nós devemos almejar ir para esse lugar. Só que agora tinha chegado o momento do Francisco ir. E aí como eu ia me posicionar diante deles? Então eu estava sendo provada ali naquilo que a gente prega para eles. Então quando eu recebi essa notícia, eu lembro que nós, antes de sair de casa, nós fizemos uma oração, e nessa oração eu fechei ali o meu olho e parecia ali que eu estava conectada diretamente com o Pai. Eu falei assim para o Senhor: Senhor, eu libero perdão sobre a vida das pessoas que fizeram isso com o Francisco. Que eu lembrei da oração dele lá atrás, no primeiro sequestro. E aí eu reproduzi a oração e eu falei assim: eu libero perdão sobre a vida desses homens que fizeram isso com o Francisco. Eu sei que o que está vindo aí pela frente não vai ser fácil, mas eu quero dizer para o Senhor que eu vou te adorar em todo o tempo. Eu vou passar por esse vale com o Senhor, te adorando em todo o tempo. E se for da tua vontade que eu seja uma viúva aqui nesse lugar, eu serei uma viúva, mas eu não vou murmurar, não vou reclamar, não vou perguntar por quê, não vou perguntar nada, mas eu vou te adorar em todo tempo. Mas traz à luz a verdade antes do pôr do sol. E aí nós saímos, fomos na delegacia e ficou assim aquela coisa meio incerta, se era, se não era. E aí quando nós voltamos para casa, eu recebi uma ligação do pastor José Rodrigues, e ele falava assim: olha, Franciane, todo mundo aí que está com você já sabe. Então as autoridades quenianas já sabem, a embaixada já sabe, mas você ainda não sabe, mas você precisa saber. O Francisco já não está mais conosco, já temos evidências de que era ele mesmo que estava dentro do carro, tem vídeos que mostram. Então quero que você saiba que você precisa ser forte. E aí, quando eu recebi aquela notícia, eu estava no andar de cima, eu desci para encontrar as pessoas que estavam. Veio missionários de vários lugares ficar comigo naquele momento. Eu perguntei assim para eles: vocês já sabiam? E eles falaram sim. Aí eu falei para um dos missionários: então pega o violão e vamos adorar. E ali nós ficamos umas 2 horas só adorando ao Senhor. Só adorando ao Senhor. E devido à notícia, ela repercutiu de uma forma tão grande que a gente jamais imaginava. Eu sei que tinha muitas pessoas orando, vocês aqui estavam orando por nós lá. Às vezes as pessoas falam assim: você está muito forte, você está muito serena, você tem que viver o seu luto. Mas você fez os vídeos sempre muito firme, né? Sofrendo, a gente via que você estava sofrendo, mas você estava firme, né? Mas eu decidi chorar nos pés do Senhor. Entendi. Em todo o tempo eu chorava. Todos os dias antes de sair de casa para ir resolver, a gente levantava um altar de adoração. O pastor Jonas na época estava lá conosco. Ele foi para lá, né? Nós tínhamos um teclado, então nós fazíamos ali aquele momento de adoração, e era naquele momento ali que eu me derramava mesmo na presença do Senhor. Porque eu sabia que uma hora todo esse mover ia passar. E a vida real ia voltar. A vida real das pessoas ia continuar e eu ia ficar, mas quem ia permanecer comigo ali era o Senhor.
Então eu decidia ficar com ele, eu decidia ali orar, adorar somente a ele que é o autor da vida, é ele que dá, é ele que tira a hora que ele quiser. Então eu não me achava no direito de questionar nada. Então eu creio que a força que estava sobre mim, que está sobre mim, não é minha, é do Senhor. O Fran, então foi isso mesmo que a gente recebeu a notícia, né? Ele provavelmente sofreu um assalto. Como ele já tinha sofrido antes, ele deve ter tentado fugir. Tentou sair do carro. O pessoal baleou ele. Uhum. E depois eles mesmos se apavoraram ali e deve ter incendiado o carro. E precisou ir alguém daqui, né, para fazer o DNA, né? Porque vocês são estrangeiros e entra toda uma política muito complicada, né? Foi feito 2 exames de DNA, um com os objetos pessoais, como máquina de cortar cabelo, Sim. o presto barba e a escova de dente, lá no Quênia. Só que eles não queriam aceitar esses objetos pessoais, então nós fizemos aqui com os pais dele. Ah, tá. E aí, com o resultado daqui, comparou com o resultado de lá. Ah, entendi. Então foi feito 2 testes de DNA para saber se de fato era ele. E aí hoje você continua lá e o seu trabalho continuou, nada foi alterado? A única coisa que eu tive que vir, né, embarcar para o Brasil para trazer as cinzas para entregar para a família do Francisco. Então eu fiquei aqui 3 meses e depois eu retornei, porque nós tínhamos uma turma que estava em andamento de corte de costura. Nós precisávamos ali finalizar aquela turma, então eu retornei. Nós fizemos ali a graduação, porque nós fazemos graduação com a beca, com um chapeuzinho, com um diplomazinho, que isso é muito importante para elas. Então, nós fizemos essa graduação, graças a Deus foi um grupo de brasileiros nos ajudar, porque senão teria sido muito mais difícil se eu estivesse à frente sozinha. Fizemos ali o culto, fizemos ali todo o momento que nós fazemos e entregamos ali as máquinas para elas, o kit das meninas do salão, que nós temos 10 viúvas e 10 meninas do salão de beleza, então todas recebem o primeiro kit. E o kit do salão é quanto? O kit do salão fiquei por volta de R$250, porque a gente dá uma máquina de cortar cabelo, maquiagem, esmalte, o básico mesmo para elas começarem também em casa. E aí nós finalizamos tudo isso, e aí o que nós fizemos agora? Nós fechamos o programa Viúvas e o programa do salão. Eu estarei retornando mês que vem para reabrir novamente, só que aí a gente vai reabrir numa outra cidade. Entendi. Ah, é? Vocês vão para qual cidade? A gente vai para Loda, ficar mais perto dos tucanos. Ah, legal, ajuda tudo, né? Porque em Nairobi hoje nós temos muitas viúvas pobres, mas nos tucanos a gente tem viúvas necessitadas, que tem no mínimo só um paninho para amarrar ali, e ali é a roupa delas, e aí é para lá que a gente vai. Eu me lembro que conversando com as pessoas sobre vocês, as pessoas falavam uma coisa sobre o Francisco. Falavam assim, Kiko, você não sabe quem é o Francisco. O Francisco era o maior improvável que a gente tinha aqui na escola de missões. Jamais imaginamos que ele poderia ir para o Quênia. Ele não falava inglês e não sei o que. As pessoas falavam isso para mim. E eu ficava ouvindo aquilo porque isso não fazia sentido para mim, porque ele foi o intérprete do Rema lá, né? Então, a gente já está partindo para o final aqui, Fran. Eu acho que é muito importante falar isso, porque tem pessoas que ficam esperando ter uma capacidade, sei lá, eu acho que as pessoas esperam meio que um passe de mágica, para agora eu posso servir o Senhor, né? Conta isso aí para mim. As pessoas citavam isso com muito respeito, porque ninguém conseguia falar mal do Francisco, né? O Francisco era um cara, ele era tão legal assim, tão agradável, que é aquele tipo de pessoa que a gente tenta falar mal, mas não consegue. Outros é fácil, mas o Francisco não dava, né? Hoje a gente, nesse meio missionário, né, a gente passa por muitos lugares, a gente visita várias igrejas e a gente recebe a mesma conversa. Olha, primeiro eu vou me formar e depois que eu me formar, eu vou para lá te ajudar. E aí ele se formou. Não, agora calma que eu vou trabalhar um pouquinho. Isso. Vou juntar o dinheiro. Aí quando ele finalmente está ganhando dinheiro, agora eu não posso ir, porque eu realmente comprei um carro. Comprei um carro. Ainda bem que você não conseguiu comprar o seu, né? É verdade. Então, hoje nós encontramos muitas pessoas que dizem, eis-me aqui, eu estou disposto, mas não tenho disposição. Sim, é verdade. Fica querendo. Eu lembro que quando o Francisco contava essa história para nós, ele dizia assim, que quando foi entrevistar a equipe que foi com ele,
Aí você fez o quê? Eu sou jornalista. E veio fazer o que aqui? Aí veio fazer a cobertura que vocês precisam para divulgar os trabalhos, para apresentar. Chamou o próximo. E você? Eu sou dentista. Eu tenho um projeto de vir aqui cuidar do dente das crianças. Aí chamou a terceira pessoa. E você? Eu sou psicóloga. Vim aqui para prestar serviço às pessoas que precisam na minha área. E aí quando chegou a vez do Francisco, ele já estava extremamente nervoso. E quando perguntaram para ele assim, você? Eu sou cearense. Eu não desisto. Eu não desisto. Eu sou cearense. Determinado. E eu vim aqui para servir, Uau. independente do lugar que vocês me colocarem. Uau. E aí ele conta que essas pessoas que foram com ele, um parece que ficou 1 mês, o outro 2, o outro ficou um tempinho mais, e todos retornaram. E ao todo ele ficou quantos anos? Quanto tempo? Ele ficou uns 12 anos. Uau. Uns 12 anos. Ele foi dessa turma aí que foi O único. o único que ficou. Sensacional. Então, se alguém quiser tornar uma pessoa que contribui com o Ministério da Fran, qual é o caminho? Você aí, Então, no caso? a gente, eu acho que depois a gente pode deixar o @ da Fran, né, o da Missão Luz. Acho que a pessoa pode ter liberdade, né, para ofertar para a Missão Luz, a gente passar para ela ou ofertar para ela também, né? Sim. Porque a Fran, ela tem as formaturas e às vezes precisa de um valor lá para comprar as máquinas. Às vezes a pessoa quer dar um kit, Kit de máquinas. ou de maquiagem, né? Maquiagem não, de salão. De salão, para que elas possam começar, né? Terminou o curso, recebeu o certificado, mas aí tem um depois, né? Claro. Depois ela Não, já isso é sai maravilhoso. com a ferramenta na mão. Isso. Maravilhoso. Quando é que você está voltando? Eu estarei retornando agora dia 12 de fevereiro. Sim, tá pertinho. É. Ô Fran, deixa uma mensagem aí pro pessoal. Ah, Tipo assim, vá para missões. na verdade, uma mensagem assim que Deus colocou no meu coração, né? Quando eu embarquei para cá, para o Brasil, com a urna nas mãos, eu comecei a imaginar como que seria o encontro de chegar aqui no Brasil e entregar aquela urna ali para os pais do Francisco e falar ali para eles, aqui tá as cinzas do Francisco. Como que um pai recebe uma notícia dessa, né? E quando eu cheguei ali, a casa estava lotada. Lotada porque a notícia repercutiu de uma forma muito grande, por ele ser cearense, então foi uma coisa que passou na televisão, então vai chegar a tal hora, então todos queriam ir para lá. E aí quando eu vi aquela multidão de gente chegando, entrando e saindo, eu comecei a orar ao Senhor, e eu comecei a pedir ao Senhor, Senhor, me dá uma palavra para esse povo, me dá uma palavra. E o meu sogro falou assim, eu quero que o velório do meu filho seja de acordo com a religião dele. Aí eu já aproveitei a brecha e perguntei, podemos fazer um momento de adoração? Ele falou que podia. Então as pessoas, para quem é do Ceará, sabe que em velório há muito choro, há muito desespero, só que quando eles chegavam ali, nós estávamos adorando, nós estávamos louvando ao Senhor. E na cabeça dele ele falava assim, como tá passando por isso e tá adorando desse jeito, cantando, então o que está acontecendo? Mas eu sabia que ali tudo que nós estávamos fazendo estava refletindo de uma outra forma na vida das pessoas que estavam ali. E alguém preparou um vídeo para passar no telão e durante todo o tempo que ia chegando pessoas, as pessoas iam vendo aquele vídeo, a trajetória do Francisco, os trabalhos que estavam sendo feitos ali no Quênia, né? E ali no momento Deus me deu a direção de pegar aquela urna ali e falar ali para aquelas pessoas, se hoje fossem suas cinzas aqui dentro, qual era o vídeo que estaria passando ali ao seu respeito? Então, assim, cada um de nós temos uma história. E qual é a história que vão contar ao nosso respeito se hoje for o nosso último dia aqui nessa terra? Então, nós precisamos investir em missões. Ter uma vida que vale a pena, né? Ter uma vida assim, as pessoas hoje elas olham para mim e perguntam, você não tem medo de morrer lá, deles fazerem a mesma coisa com você? Se eu não morrer lá, eu posso morrer até aqui sentado na frente de uma televisão assistindo um filme. Então eu decidi morrer cumprindo ali o chamado de Deus para esse tempo, para minha vida. Então eu entendi em Deus que não é momento de parar. Mas será que não seria o tempo de você ficar uns 2 anos aqui no Brasil? Quem garante que eu tenho 2 anos ainda pela frente? Então, assim, fazer a sua vida valer a pena, oferecer o seu melhor, ajudar pessoas, ser resposta de oração na vida das pessoas. Então, assim, fazer a diferença onde Deus plantar você, onde Deus te colocar,
faça a diferença, faça valer a pena. Essa é a minha mensagem que eu tenho para deixar, né, para as pessoas. Muito forte, por sinal. Muito forte. Que Deus te abençoe muito, viu, Amém. pastora? Amém. E que você nunca desista do seu chamado. Amém. E que essa paixão possa continuar muito acesa no seu coração. Amém. E Em você, nome eu de tenho Jesus. certeza que contagiou a todas as pessoas Amém. que puderam ter acesso a essa nossa conversa. Amém. E é muito bom te receber aqui e te abençoar para que Eu a que sua agradeço. jornada possa ser sempre uma jornada de êxito. Vamos orar com ela? Vamos. Queria agradecer, viu, Fran? Obrigado. A gente no Instagram de Missões, tem um dia que eu encontrei o Francisco, a gente fez uma livezinha lá, tá em algum lugar, e privilégio mesmo pra gente ter conhecido ele e tá vendo você agora continuando, viu? Obrigado por essa firmeza, isso é testemunho demais pra nossa vida. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Isso. E que tá assistindo, né, pra estar orando sempre, orar é top, é o mínimo que a gente pode fazer. E se quiser contribuir mais, pode procurar a gente também. Se não Fazer tiver. uma visita também. Ir lá né? no Quênia, vocês têm estrutura para receber lá, né? Temos Várias sim. pessoas, né? Eu lembro- Várias caravanas É, estão indo. É, Temos uma caravana agora da MCM que vai no mês de outubro e quase todos os meses a gente recebe pessoas de muito vários bom, lugares. isso mesmo. E estar aqui no Quênia, mostrar fotos, mostrar vídeos é uma coisa. Agora, quando você vai e Isso. vive ali a experiência, É outra coisa, verdade. Você ora? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo, obrigado por ver a Fran firme, caminhando e vivendo o propósito que o Senhor estabeleceu para ela. Nosso coração é um coração de gratidão. Nós não entendemos os teus caminhos, mas confiamos que o Senhor é bom, o Senhor continua sendo bom, o Senhor sempre é bom e a nossa vida está nas tuas mãos. Pai, que as pessoas que tiverem contato com essa conversa possam ter os seus olhos abertos para a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E vamos ficando por aqui. Até é difícil de parar essa conversa, mas temos que parar. Já foi muito boa, muito proveitosa. E um abraço para você. Estamos sempre aqui e você sempre ligado conosco.